Olá, gente, aqui é a Mika, como vocês estão? Faz muito tempo que eu não gravo nada neste vídeo. Eu não fugi, eu não abandonei. Eu estava de mudanças, eu acabei de mudar de casa e eu estava sem internet também, então por isso eu fiquei um pouco fora aí. Mas estou de volta e eu vim trazer um tipo de vídeo diferente, eu desenhando. E o que eu estou mostrando aí é o que eu vou desenhar hoje. Então eu escolhi um tema, né? Eu vou desenhar esta linda menininha que eu fiz de rascunho. E foi assim um negócio muito aleatório, né? Porque já fazia assim um tempo que eu queria mostrar meus desenhos, eu nunca mostrei meus desenhos aqui. Eu já devo ter falado aí, alguém deve saber, eu sou designer. E eu gosto muito de me expressar criativamente, mas eu sempre tenho art block. Então, o dia que eu escolho desenhar é tipo raramente, de vez em nunca. Então, isso daqui, gente, é uma raridade, tá? Se eu acabar parando de desenhar, vocês vão saber que é meu bloqueio artístico. Bom, gente, aí vamos nós. Estou escolhendo lápis de cor e eu sempre começo os rascunhos com lápis de cor. Eu não gosto de usar lápis grafite de jeito nenhum porque eu sou uma negação com borracha e quando você apaga com borracha, você acaba estragando um pouco a gramatura do papel. Agora vejam bem, gente, esse vídeo aqui eu vou falar sobre o tema do que eu estou desenhando também, tá? Então não se preocupe se você não é artista, mas eu sei que tem gente que gosta de saber as técnicas e tal, principalmente quem quer seguir também essa linha. Eu sei que tem gente aí que gosta bastante de anime, que gosta bastante de desenho, de cartoon. E eu também sempre fui esta criança que gosta muito de anime e de cartoon. Então eu tenho esse estilo assim meio cartunesco, meio pueril, sabe? E eu gosto muito, não é nenhum motivo assim muito uau. É realmente o que eu estive acostumada a desenhar. Vocês sabem que eu gosto de desenhar meio chibi assim. Pra quem não sabe, chibi é tipo o personagem pichuquinho, sabe? Então eu tô desenhando aí uma criança, tá? E qual é o tema? Eu escolhi desenhar alma antiga, exatamente. E eu vou falar e explorar mais este tema depois. Mas aqui vamos falar um pouco mais da técnica. Por que, que eu estou desenhando com lápis de cor? Primeiro eu desenho lápis de cor escolhendo uma cor que seja... que combine, né, com a paleta cromática, né, do resto do desenho. Então eu já penso antes na composição cromática, né? Na composição cromática e na composição assim geométrica, né? Então, para quem não tem muito, não sabe muito dos Paranauê, é muito bom você fazer um rascunho antes, que nem eu mostrei antes para vocês. E eu fiz até ali no tablet também, para você ter uma ideia do que você vai desenhar no papel. E tem gente que não tem esse costume, né? Tem gente que já vai logo assim de cara, eu acho admirável quem sabe fazer isso. Mas eu costumo sempre fazer um rascunho. E eu sempre faço com lápis de cor, por quê? Porque lápis grafite ele pode manchar também o papel. E aí é difícil você passar um lápis de cor, passar uma aquarela, que nem vou fazer agora no vídeo. Então eu sempre faço isso. E aí eu só tô dando uma ideia, mais ou menos, né? Eu não tenho assim, tipo, uau, já sei o que eu vou fazer. Mas é mais ou menos como eu estou pensando. E aí a composição, gente, do tema que eu estou fazendo de alma antiga, por que uma criança e não um idoso? Bom, eu queria mostrar uma forma mais simbólica, né? Eu gosto muito de desenhos simbólicos. E aí eu queria fazer uma criança no lugar de um idoso, por exemplo. Que aí eu mostro a line art, que eu já estava fazendo, só que tinha parado de gravar. Por quê? Porque eu queria mostrar a parte, o lado onde existe a purificação da alma. Ou seja, quando você purifica a sua alma, né? O que acontece? Você meio que resgata a sua criança interior. Então é assim que eu vejo almas antigas. Então, na verdade, eu quis fazer aqui uma representação de como é que eu vejo almas antigas, literalmente. E eu fiquei muito feliz com o resultado, depois vocês vão ver, óbvio. E porque é exatamente assim que eu vejo, sabe? Então eu quis fazer esses olhos assim bem castanhos, bem profundos, porque isso me lembra muito, almas antigas me lembram muito um amigo que eu tenho certeza que ele é uma alma antiga. E eu falo pra ele, você é uma pessoa sábia, você é uma pessoa sei lá o quê. E ele não acredita, né? Mas é pura humildade, pura modéstia a parte dele. E ele tem uns olhos, assim, bem, tipo, profundos. E é muito engraçado isso, porque todas as pessoas, e veja bem, as almas antigas, gente, que eu conheci na minha vida, é, são todos jovens. É muito engraçado isso. E aí é muito engraçado ver, porque eu não sei completamente dizer como é que eu consigo identificar,
sabe? Talvez seja uma coisa assim, quando você faz parte de uma tribo, você reconhece o seu igual, né? O seu semelhante. E é muito engraçado porque são pessoas com personalidades completamente diferentes, mas eu sei, eu consigo sentir assim, sabe? Na aura, sei lá o que que é. Que é uma pessoa que já tem um certo nível de evolução maior, né? Mesmo que a pessoa ali não saiba nada de espiritualidade, eu sinto isso. E aí eu conheci várias pessoas assim, né? Amigos, colegas, que eu sinto também essa afinidade de alma antiga. E é muito engraçado que eu percebi os olhos, sabe? Eu olho para os olhos dessas pessoas e parece que existe uma profundidade que parece que o olho fica meio opaco. E isso é muito engraçado, né? Porque parece, caraca, essa pessoa tá sem alma. E às vezes, e eu devo admitir aqui um pouco que talvez seja um pouco isso, sabe? Não que você vai perdendo a alma, mas eu vejo isso muito comum. Veja aí quem é também alma antiga, quem se identifica. Eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Eu acho que é um dos mais assistidos do canal, que eu sempre falo, a minha cara ali tá derrotada, mas eu fiz. E que eu sempre vejo que as almas antigas, elas geralmente, quando elas estão em um certo estágio, sabe? Tipo, cansadas, sabe? É tipo, para o mundo que eu quero descer. É como se elas já estivessem tão cansadas, gente, tão esgotadas, que elas pensam assim, cara, cansei desse mundo. Aí vai perdendo um pouco do brilho do olho, sabe? Eu não sei explicar, mas eu vi isso. Eu vejo isso. Mas não é aquela perda da alma num sentido negativo, né? Pejorativo. É realmente assim como se a pessoa tivesse já carregado muita bagagem, sabe? Dentro da alma, dentro do coração dessa pessoa. Então até eu fiz aí o que tá acontecendo neste desenho. Essa tromba que vocês estão vendo é de um elefante, tá? E aí vocês estão vendo que esse movimento circular, como se fosse tipo um útero, tipo um ovo, né? Fazendo a moldura da menina. Então, é como se fosse a sabedoria, tá? A sabedoria que a pessoa adquire, e desculpa a tremedeira do vídeo, protegendo o coração da alma antiga. Então eu vejo muito isso, que existe uma inteligência que as almas antigas elas adquirem com a experiência de vida, certo? Só que elas guardam para elas mesmas. E quanto mais tempo passa, elas mais vão se tornando o quê? Pessoas que se resguardam, que se reservam para elas mesmas, né? Então, na verdade, eu vejo isso um pouco como uma forma de autoproteção, sabe? Em certo momento. E aí, o que eu tô fazendo aqui? Essa borboleta é a representação do quê? Quando a lagarta ela passa pelo processo de metamorfose, né? Ela faz o quê? Abre as asas, certo? Que é, na verdade, uma representação da nossa libertação, né? Então, quando existe a libertação espiritual aqui, é como se a borboleta estivesse fazendo um chamado para esta alma antiga para ela se libertar. Ou seja, para ela se expor no mundo, para ela se aceitar, para ela voar, certo? Então, é para ela sair desse espaço de proteção que ela se acostumou há muitas e muitas vidas a estar, sair dessa condição para ela finalmente poder se expressar, sabe? Então eu vejo muito isso. Então, até pela expressão, assim, da menininha, eu tentei recriar, assim, uma cara meio de, tipo, poker face. Mas como se ela tivesse meio, tipo assim, cansada, sabe? E meio tímida, sabe? Mas aí ela tá olhando pra essa borboleta e essa borboleta tá chamando ela pra ela fazer esse movimento, né? De finalmente ela se abrir pro mundo. Então, tipo, não sei se dá pra ver isso direito, né? Mas é como eu vejo. Espero que alguém mais também veja isso no desenho. E eu vou parar de falar um pouco aqui só pra vocês verem o que eu tô fazendo. Ó, gente, vocês estão vendo aí que eu estou fazendo esses caracóizinhos? Então, tem várias formas de criar textura, né, de cabelo cacheado. Isso como desenhista, falando no sentido técnico mesmo. E aí eu quis desenhar, é uma coisa muito minuciosa, né, que provavelmente só existe dentro da minha cabeça, mas eu vou explicar pra vocês porque que eu estou fazendo esse tipo de caracol. Vocês estão vendo que tem várias formas de caracóis diferentes que eu tô fazendo aí.
E é porque eu queria tentar fazer uma textura mais grisalha. Então, realmente trazendo mais literal esse negócio da alma antiga. Depois eu vou mostrar, né, que eu pintei para deixar o cabelo mais com esse aspecto grisalho. Mas o cabelo grisalho, vocês percebem, né, que tem a textura do cabelo, né, já fica mais diferente. Então eu queria fazer mais assim, em vez de fazer aquele cabelo cacheado, né, que a gente vê naqueles desenhos bonitos, né, super geométricos. O cabelo cacheado totalmente perfeito, né, já fez o livinho ali, já finalização. Não, cara, eu queria mostrar da forma mais natural possível, inclusive porque vocês viram no começo do rascunho que eu tentei até fazer, dá até pra ver aí, né, o zigue-zague, tipo aquelas pinturas que fazem nos elefantes, né, no Oriente. E aí eu falei, cara, não vamos fazer isso, porque eu queria deixar o desenho mais perto do natural possível, sabe? Porque eu queria mesmo demonstrar que a alma antiga ela também vai se desassociando das identidades, né? Então ela vai se tornando cada vez mais o quê? Nu, né? Pelado, realmente. Eu queria mostrar mais esse lado mais vulnerável. Então, eu queria trazer só a parte natural, a natureza como ela é, o jeito que a gente veio ao mundo. E é isso, gente. Aí vocês estão vendo aí que eu tô fazendo uma sobreposição com as cores. E agora é a hora que eu vou utilizar a aquarela para eu fazer só a base da pintura. E, gente, deu muito errado. Vocês vão ver aí, ó. Tô escolhendo os pincéis. Escolho sempre um pequeno para detalhes e um maior para os boxes, né, que a gente chama as partes maiores. E vocês estão vendo aí que eu escolhi um preto e fiz uma misturinha aí para ficar mais cinza. E isso é uma coisa que você aprende com o tempo, gente, mexendo com aquarela. Eu não diria que eu tenho dificuldade de mexer com aquarela, mas eu tenho a dificuldade de pintar com aquarela, né? Então vocês estão vendo aí que tá mais escuro e depois vai ficar mais claro. E você aprende, assim, com o tempo e tudo mais, a escolher o tom de cor perfeito pro desenho que você quer. Então eu recomendo quem gosta de aquarela aí, você sempre começar com um tom um pouquinho mais claro, se você não quiser ter muita margem de erro. E também vocês estão vendo aí que eu estou sofrendo um pouco pra pintar dentro da margem, mas pra mim não vai ser um grande problema, porque eu não tenho problema com isso, porque minha forma de desenhar eu sempre acabo meio que consertando, né, corrigindo depois com lápis. Então pra mim não é um grande problema. Aí esse tom mais preto e depois vai ficar cinza. E qual é o problema, gente? O problema é que eu fiz em um papel canson, né? Nem lembro qual é a gramatura desse negócio. É o papel que tinha. E aí o problema é que se você coloca muita água, o que acontece? O papel começa a amassar, né? Ele começa a fazer aquela... Esqueci o nome, né? Então você tem que tomar muito cuidado com a água nesse caso, porque senão a folha ela fica toda desregulada depois, vocês vão ver. Mas na hora que eu fui pintar a pele, meu amigo, aí, gente, começamos a famigerada pele, né? A pele que todos têm como artista medo na hora que vai pintar. E, gente, pra mim é muito difícil, não é por nenhum motivo especial. E desculpem a barulheira, tem construção aqui do lado.
Eu tenho muita dificuldade de pintar em cores, em tons mais escuros. Por quê? Porque, como eu falei, tem maior margem de erro. Gente, olha isso. Olha isso. Ó, viu? Já tá começando a sair aqueles pequenos grânulos do papel. Então, nessa hora, gente, começou a dar um negócio, uma mistura. Olha isso, gente. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo. E sem contar ali embaixo, né, que vocês estão vendo, ó, que manchou. E aí eu vou fazer o quê? A minha gambiarra, o meu migué, pro desenho ficar melhor. Então, vocês estão vendo que eu fiz ali nos cantinhos uma moldura que eu tava pensando em pintar, mas falei, não, vou cortar. Depois eu cortei, vocês vão ver. E é assim que eu sou, gente. Se você for aí artista, e eu sei que você provavelmente tem a síndrome do perfeccionismo, não desista do seu desenho assim logo de cara, sabe? Às vezes eu vejo muito artista começando o desenho, tipo, ele não fez nem a line art ainda, né? A line art, no caso, seria o delineado, né? E aí a pessoa já desiste, né? Porque ela já acha que o desenho não tá perfeito, mas, tipo, o negócio de desenhar e pintar, qualquer que seja o seu processo artístico, cara, literalmente confia no processo, entende? Você é marceneiro, você vê o seu produto final, mas você não para ali no meio quando só tem uma tábua, entende? Então você tem que continuar até você ver o que você pode melhorar. E às vezes fica até um negócio mais original, sabe? E eu acho que isso é uma coisa também que eu aprendi com o tempo, porque eu sempre. Eu não sou uma menina que desenha frequentemente, sabe? E parte disso é porque, desde pequena, eu sempre queria desenhar tudo perfeito. Então eu lembro, gente, que eu desenhava mangá, por exemplo. Eu gostava muito de desenhar quadrinho, mangá. E aí, eu só desenhava, sei lá, até umas 4 páginas, porque depois eu desistia. Porque, sei lá, a, a página manchava, ou o personagem já não tava mais com a mesma cara. E é uma questão de treino, sim, obviamente. Mas se você não se permitir nem errar, você também não consegue aprimorar, entende? Então aí vocês estão vendo que já faz muito tempo que eu tô sem a prática de desenhar. Mas eu falei, não, cara, deixa eu continuar aqui, né? Porque eu poderia terminar aí no ponto que a papel já começou a amassar, já manchou o papel, vocês estão vendo aí que não tá totalmente perfeito, mas eu falei, cara, dá tempo, dá jeito, sabe? E é isso, gente. Depois vocês vão melhorando, tá? E aí eu fiz um close pra vocês verem melhor os detalhes, porque são muito pequenos e eu ligo muito pros detalhes. O coraçãozinho, vocês estão vendo que eu utilizo várias cores complementares, então isso daí também é uma dica. E daí, gente, eu sempre gostei muito de fotos, desenhos silenciosos, não sei explicar. Sabe que tem um certo silêncio, um certo ar de mistério. Não necessariamente aquela coisa extremamente simbólica, sabe? Inclusive, incrível que pareça, eu não sou uma pessoa que é muito simbolista. Inclusive porque gente, veja bem, eu não sou nunca fui uma pessoa tradicionalista, e mesmo nesta vida eu não nasci dentro desse tipo de cultura, né, religiosa, espiritual, mesmo qualquer coisa que seja, eu nunca tive esse senso simbólico. Então, na verdade, o que aconteceu é que eu aprendi a associar os significados com os símbolos, né? Mas eu sinto que o meu inconsciente individual em relação aos símbolos, ele é muito mais forte do que o inconsciente coletivo. Eu sinto muito isso. E é até meio diferenciado, porque eu acho até ele meio mais moderno, sabe? Então, assim, isso também é um exercício pra mim, eu sinto. E aí vocês vão perceber aqui que esse silêncio eu gosto de representar em símbolos singulares, né? Eu não gosto de fazer coisas, digamos assim, na cópia, multiplicado as coisas, sabe? Então vocês estão vendo que tem um elefante, aí tem uma borboleta, aí tem uma pessoa, entende? E eu gosto de fazer coisas em um. E isso pra mim representa o que? Individualidade, que é exatamente como eu vejo as almas antigas. Porque elas começam a buscar seu interior, a encontrar quem elas realmente são. Então elas começam a entender e construir a própria essência. Então é assim que eu vejo exatamente o processo de
evolução da alma, entende? Quando a gente envelhece a alma, a gente vai aprendendo a aceitar, né, acima de tudo, porque não é porque você é uma alma velha que você é evoluída, mas quando você começa a entender esse processo e aceitar, você começa a ver o valor de você ter a sua própria individualidade. Então eu vejo assim, sabe? Existe uma coisa especial quando você se reconhece como uma alma antiga, que ela continua sendo, e como vocês podem ver aí, como uma pessoa qualquer, comum, mas existe uma coisa especial dentro dela que brilha, sabe? Não sei explicar. Então é tipo como se a riqueza interior que emanasse pra fora, e não o contrário, né? Então, por exemplo, aqui em vez de eu colocar uma pessoa, como muitas pessoas costumam representar umas antigas, né? Como dentro de trajes ou certas tradições ou costumes muito antigos, né? De, sei lá, de tradições espirituais ou religiosas, eu vejo exatamente o contrário. É quando a pessoa começa a se desapegar das identidades, né, e dos grupos, e aí que ela começa a não necessariamente se afastar dessas tradições e tal, mas ela começa a encontrar o seu próprio caminho, sabe? E eu não sei se é por causa de mim mesma, porque é assim como eu me identifico, porque é óbvio que existem múltiplos e variados caminhos para uma alma antiga, né? Mas como eu vejo, sabe? Você vai se desapegando das várias personalidades, várias identidades e das experiências. E você vai percebendo que você é tudo isso e muito além disso. Então aqui vocês podem ver que em vez de eu colocar vários trajes, vários detalhes, e que nem eu falei, né, que eu ia colocar aquela pintura, né, do elefante e tudo mais, eu pensei, cara, eu quero exprimir, porque é assim como eu vejo a beleza, a sabedoria da vida, entende? Porque a riqueza está expressa nos mínimos detalhes e o produto final é simples, né? Então a riqueza não está fora, né? Ela está dentro. E eu não sei, gente, eu simplesmente fiquei apaixonada por esse desenho, sabe? Eu não sei nem explicar de que forma, sabe? Não é o desenho mais perfeito que eu já fiz, mas eu estou apaixonada por ele. Agora que eu terminei, depois de uns 3 ou 4 dias procrastinando, eu fico olhando pro desenho, feliz. Só não tô olhando muito porque deu um gatilho esses dias de umas experiências que eu tive. Que aí, às vezes, o que acontece, né? Minha mente, ela é meio trickery. Ela é meio traiçoeira. E aí, eu acabo associando certas coisas ou eventos da minha vida a algumas coisas que eu estou fazendo no momento, sabe? Tipo, sei lá. Naquela hora, eu recebi uma notícia ruim e eu estava comendo pipoca. Aí, eu tenho que ficar uns dias sem pensar em pipoca. Eu não sei, eu sou assim, gente. É infeliz, mas é do jeito que eu sou. Enfim. E aí, vocês estão vendo aí, eu tô desenhando o elefante. E eu ia desenhar ele cinza, né, pra mostrar a maturidade espiritual, mas eu falei, cara, vai de novo fazer uma mistureba com cabelo. E aí o que acontece é que eu quero deixar um foco bem forte, assim, no centro, né, e no rosto da menina. E na borboleta. Aí eu falei, se eu deixar a tromba cinza e tudo mais, não vou conseguir trazer esse destaque. Então você sempre pensa nisso na questão das cores, né? Então tem o contraste, tem a luz, e aí você aponta indiretamente para onde você quer que a pessoa veja, bata o olho. Tudo isso você pensa, cara. Isso aí eu aprendi em design também. Ó, eu tô escrevendo aí os detalhes para não esquecer, né? Minha memória falha. E vocês estão vendo aí que temos um pequeno errinho que eu vou consertar com o meu migué. Exatamente. Olha isso. Cara, é exatamente isso que você faz. Você errou ali, não dá pra consertar. Você, você, aquilo começa a fazer parte do desenho, sabe? Você não tenta excluir aquilo da cena, você faz aquilo parte da cena. Então eu peguei isso exatamente pra fazer as rachuras, assim, né? Que os elefantes têm, tipo umas ruguinhas. E eu queria. Olha isso, gente, que perfeito, né, gente? A gente sempre pensa também na questão simbólica, mas as pessoas às vezes não pensam por que é que aquele animal ou planta, sei lá o que é que seja, tem aquela representação. E eu vejo isso muito visualmente também, às vezes. Não sei se alguém mais vê isso, né? Mas, por exemplo, os elefantes, ele tem bastante essa pele bem enrugada, né? E eu sempre penso isso em questão da sabedoria, né? Tipo, alma antiga, porque alma antiga, entende? Tipo, idosos.
E aí eu queria trazer, tipo, essas pequenas rachuras pro rosto da menina, pra mostrar, tipo, como se ela tivesse meio. Não abatida, gente. Deus me livre, eu não sei mais falar. Não sei mais falar. Mas como se ela tivesse vivido o suficiente, sabe? Aí eu queria trazer aí um pouco, tipo, como se fossem ferimentos. Só que aconteceu? Eu mirei no ferimento e acertei na catapora. Então o que aconteceu? O que acontece é que eu vou consertar isso depois, tá? Não fiquem aí, quem tem tripofobia, com agonia, porque eu vou consertar, tá? Aí, gente, eu estou consertando um pouco, tentando deixar um pouco mais natural. Eu percebi também que eu tirei um pouco do centro do rosto porque tava tirando o destaque dos olhos, né? E isso é uma coisa engraçada, né? Porque eu tenho certeza que alguém aí deve ter pensado: Mica, você estragou o desenho, por que que você colocou essas coisas na menina, não sei o que, não sei o que. E, gente, cara, eu já tava com essa ideia antes, né? E eu falei, e eu também pensei isso, cara, não tá bonito. Mas a questão é, eu não quero deixar o desenho bonito. Eu quero que o desenho tenha, seja o que eu queria que ele fosse, entende? E eu quero mostrar o significado, né? O propósito por trás do tema que eu escolhi. Eu não quero desenhar por desenhar, pra ficar bonito, né? Aí eu tô aí fazendo o resto da finalização, tentando deixar um pouco mais destacado. Então eu tô utilizando o preto pra dar um pouco mais de sombra no cabelo. E vejam bem, gente, é uma questão de teste, tentativa e erro mesmo. Porque eu preferia. Esse é o problema, gente. Eu tenho muito medo de pintar. Porque eu sempre. Eu sempre acho que a minha line art, só a minha line art normal, ela sempre é o melhor desenho que tenho. Mais até do que pintado, colorido. Então eu falei assim, cara, deixa eu tentar aqui pra ver se eu melhorei minhas skills, né, de pintura. E eu pensei, acho que não muito, sabe? Eu acho que é porque eu também não tenho costume de pintar com cores mais escuras, porque eu tenho um super cagaço. Então por isso, como vocês podem ver até mesmo do meu estilo, eu não... as cores são todas pastéis. Claras e pastéis. Por causa disso. Mas aí vocês estão vendo que eu tô tentando dar uma sombra. Só que o que acontece? Depois que você utiliza aquarela no canson, o papel fica mais poroso. Então, como esse lápis de cor, ele é tipo... Ele tem a base de cera também, eu acho. É o Prismacolor, tá? Quem quiser saber. O que acontece é que se você pinta depois com lápis de cor, a superfície não fica muito boa. Aí parece que você não pintou direito, mas não é por causa disso, é porque a superfície fica mais porosa. E aí você não pode, né, forçar muito, porque aí você rasga o papel. Mas ainda bem que vocês não conseguem ver, e provavelmente ninguém vai ligar muito pra isso, porque o desenho tá de longe. Mas vocês vão ver depois que ficou legal. E aí eu tô colocando esse tom de azul aí, que vocês devem estar pensando também, Mica, você estragou o desenho. Eu também pensei isso. Mas eu falei, cara, é o que tem agora. Porque eu queria fazer, tipo, um aspecto da vida, né, mais perto do rosto da criança. Então, tipo, quanto mais perto de você, mais vivo você tá, né? E quanto mais longe o cabelo tá dela, né, mais o cabelo tá o quê? Exposto, né, certo? Então eu faço essa coisa mais grisalha, como se fosse a transição. Se você... depois eu vou mostrar o triangulamento, sei lá, que eu fiz ali no centro, que é o quê? Se você só pegar o centro aí do desenho que eu fiz, é como se o cabelo dela tivesse mais perto de estar jovem. Você vai ver isso. Faz aí o enquadramento aí no centro pra você ver. Aí parece mais jovem.
Mas aí se você vê o conjunto inteiro, é o cabelo aqui mais pra fora, na margem, ó, tá vendo? Aí tá mais grisalho, aí parece mais idoso. Não sei, gente, era isso, sabe? O que eu queria mostrar. Então esse foi o desenho finalizado, gente. Desculpa a minha falatória. Espero que vocês tenham gostado. É a minha primeira tentativa de desenho. E é isso, e até a próxima, gente. Beijos.